Provérbios 5. Meu filho, dê atenção à minha sabedoria, incline os ouvidos às minhas palavras de entendimento, para que guardes discrição e os teus lábios conservem o conhecimento. Pois os lábios da mulher adúltera destilam mel, e a sua voz é mais suave que o azeite. Mas no fim ela é amarga como o absinto, afiada como espada de 2 gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos seguem para a sepultura. Ela não pondera o caminho da vida, os seus caminhos são instáveis, e ela não o sabe. Agora, pois, filhos, ouvi-me e não vos desvieis das palavras da minha boca, afasta o teu caminho dela, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis, para que não se fartem os estranhos dos teus bens e os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro e gemas no fim, quando a tua carne e o teu corpo se consumirem, e digas: como detestei a correção, e o meu coração desprezou a repreensão. Não escutei a voz dos meus mestres, nem aos meus instrutores inclinei os meus ouvidos. Quase cheguei à ruína total, no meio da congregação e da assembleia. Bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam as tuas fontes para fora, e pelos becos as correntes das águas? Sejam para ti só e não para os estrangeiros contigo, seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como corça amorosa e graciosa cabra montesa, saciem-te os seus seios em todo o tempo, e pelo seu amor ser atraído perpetuamente. E por que, filho meu, andarias atraído pela mulher adúltera, e abraçarias o peito da estranha? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas próprias iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá por falta de correção, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu próximo, se deste a tua mão ao estrangeiro, estás enredado com as palavras da tua boca, preso com as palavras da tua boca. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu próximo. Vai, humilha-te e importuna o teu próximo. Não dê sono aos teus olhos, nem adormecimento às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, e como a ave da mão do passarinheiro. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos, e sê sábio, a qual não tendo superior, nem guarda, nem dominador. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para cruzar as mãos em repouso. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O homem vil, o homem iníquo anda, com a perversidade na boca, pisca os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos. A perversidade está no seu coração, todo o tempo maquina mal e semeia contendas. Portanto, a sua destruição virá repentinamente. Subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª, a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai, e não deixes a lei da tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração, e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, te guiarão. Quando te deitares, te guardarão. Quando acordares, falarão contigo, porque o mandamento é lâmpada, e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida, para te guardarem da mulher má e das lisonjas da língua da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos,
Porque pelo preço de uma mulher prostituta, chega-se a um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça da preciosa vida. Pode um homem tomar fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? Ou andará sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim acontece ao que se chega à mulher. Do seu próximo não ficará inocente quem a tocar. Não se despreza o ladrão que furta para saciar a sua fome. No entanto, sendo apanhado, pagará 7 vezes mais, dará todos os bens da sua casa. Mas o que comete adultério com uma mulher é falto de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal faz, achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará, porque o ciúme é o furor do homem, e não poupará no dia da vingança. Não aceitará resgate algum, nem se aplacará, ainda que multipliques os presentes. Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei, como as meninas dos teus olhos. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Dize a sabedoria: tu és minha irmã, e chama ao entendimento teu amigo íntimo, para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, apressar-me-ei para contar-vos que entre os jovens um jovem falto de entendimento, passando ela pela esquina e indo pelo caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão da noite e na escuridão. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro com enfeites de prostituta e, astuta de coração, alvoroçadora e revoltada está ela. Os seus pés não param em sua casa. Agora está ela fora, agora nas ruas, e espreita por todos os cantos. Agarrou-o e beijou-o, e com semblante impudente lhe disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar diligentemente a tua face, e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas de linho fino do Egito. Já perfumei a minha cama com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até amanhã. Regozijemo-nos com amores, porque o meu marido não está em casa. Foi a uma longa viagem, levou consigo um saco de dinheiro. Só voltará para casa no dia marcado. Com as suas muitas palavras, o seduziu. Com as lisonjas dos seus lábios, o atraiu. Logo, ele a segue. Como o boi que vai ao matadouro, como o louco que vai preso ao castigo, até que uma flecha lhe atravesse o fígado. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber que está armado contra a sua vida. Agora, pois, filhos, ouvi-me e estai atentos às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os seus caminhos. Não erreis nas suas veredas, porque ela já feriu a muitos, e os que ela matou são uma multidão. As suas casas são caminhos para a sepultura, que descem às câmaras da morte. Jó 31. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Porque qual seria a porção de Deus lá de cima e a herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Não é a destruição para o perverso e o desastre para os que praticam a iniquidade? Não vê ele os meus caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade, e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças justas. E conhecerá a minha integridade, se os meus passos se desviaram do caminho, e se o meu coração seguiu os meus olhos, e se alguma mancha se pegou às minhas mãos, então semeie eu, e outro coma, e seja arrancado o meu fruto. Se o meu coração foi seduzido por uma mulher, e se eu armei cilada à porta do meu próximo, moesse a minha mulher para outro, e sobre ela se encurvassem outros. Porque isso seria um crime hediondo, e uma iniquidade para ser punida pelos juízes, porque isso seria um fogo que consumiria até a destruição, e arrancaria toda a minha renda.
Se desprezei o direito do meu servo, ou da minha serva, quando contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse? E quando ele me visitasse, que lhe responderia? Aquele que me fez no ventre não o fez. Também a ele? E não nos formou o mesmo no útero? Se retive do pobre o seu desejo, ou fiz falhar os olhos da viúva? Se comi o meu bocado sozinho, e o órfão não comeu dele? Porque desde a minha mocidade o órfão cresceu comigo, como com um pai, e desde o ventre de minha mãe guiei a viúva. Se eu vi algum perecer por falta de roupa, ou algum necessitado sem coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aqueceu com a lã das minhas ovelhas, se levantei a minha mão contra o órfão, quando me via na porta como juiz, então caia do meu ombro a minha espádua, e separe-se do meu braço o meu osso, porque o terror de Deus me assaltava, e por causa da sua grandeza eu não podia suportar. Se pus no ouro a minha esperança, e disse ao ouro fino: Tu és a minha confiança. Se me alegrei porque era grande a minha riqueza, e porque a minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplandecia, ou para a lua quando ia luminosa, e o meu coração se deixou seduzir em oculto, e a minha boca beijou a minha mão. Isso também seria iniquidade para ser punida pelos juízes, porque assim teria negado o Deus que está em cima. Se me alegrei na destruição do que me odiava, e me regozijei quando o mal o alcançou, também não deixei pecar a minha boca, pedindo com imprecação a sua morte. Se os homens da minha tenda não disseram: Quem há que não se tenha fartado da sua carne? O estrangeiro não passava a noite na rua. As minhas portas abria ao viandante, se encobria as minhas transgressões como Adão, escondendo a minha iniquidade no meu seio, porque temia a grande multidão e o desprezo das famílias me aterrorizava. Modo que me calei e não saí da porta. Quem me dera um que me ouvisse. Eis aqui a minha defesa, que o Todo-Poderoso me responda, e o escrito que o meu adversário escreveu. Certamente o levaria sobre o meu ombro, e o ataria como uma coroa para mim. Eu lhe declararia o número dos meus passos. Como príncipe me chegaria a ele, se a minha terra clama contra mim, e os seus sulcos choram juntamente. Se comi os seus frutos, sem dinheiro, e afligi a alma dos seus lavradores, em vez de trigo produza para mim abrolhos, e em vez de cevada joio. Aqui terminam as palavras de Jó. Mateus 5e. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim
abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser, louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último ceitil. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti. Porque te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. E, se a tua mão direita te escandalizar, corta-a e atira-a para longe de ti. Porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de adultério, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. E, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, dá a quem te pedir. E não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Coríntios 6 ouça: algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos, e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós,
Sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes para julgar os que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar o maneei. Digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos. Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Ora, pois, é já realmente uma falta entre vós, terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis vós que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo, e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Não sabeis vós que o que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela, porque serão, disse, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus.